Glória a Deus. Amados irmãos, vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 8, versículo 22, é o texto que nós vamos refletir nesta noite acerca da palavra do Senhor, amém? Jeremias, capítulo 8, versículo 22 diz assim, na minha versão está escrito assim: porventura não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico? Por quê? Pois não se realizou a cura da filha do meu povo? 3 perguntas feitas por Deus através do profeta Jeremias sobre o bálsamo, sobre o médico e sobre a cura, amém? Vamos fechar nossos olhos, fecha também a Bíblia, nós vamos orar neste momento. Você que está em casa, participe desta oração. Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora. Fala ao coração dos teus filhos, fala ao meu coração. Desde já repreendemos o ladrão da semente para que não roube o que vai ser semeado neste instante. E declaramos por tua palavra que todos que entraram neste lugar, estão participando deste culto ao vivo conosco, cremos, recebendo essa palavra, não sairão e não estarão da mesma maneira, mas serão transformados pelo poder do Espírito Santo através da palavra, porque a tua palavra é pura, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é imaculada e precisamos mantê-la desta forma para que chegue a cada coração da forma e da maneira que o Senhor deseja. Esta é a nossa oração em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Vocês podem se assentar, por favor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esses dias eu estava conversando com a minha filha a respeito que de vez em quando nós começamos a falar de assuntos triviais em casa, ainda mais nesse período de quarentena que estamos vivendo, surgem muitos assuntos. E um dos assuntos, ela estava mostrando as marcas do corpo dela, de machucões, de corte. Ó, papai, estou com um corte aqui. E cada corte tem uma história, né? Cada feridinha que foi sarada tem uma história, tem um contexto. E ela dizia assim: papai, isso aqui foi quando andei de bicicleta. Cortei aqui. Papai, esse daqui foi no colégio, eu escorregando lá no escorrega e acabei machucando. Papai, tá vendo esse arranhão aqui? Isso aqui foi eu brincando com um cachorrinho lá de casa. Então assim, sabe, cada cicatriz que ela tinha no corpo dela, e não eram muitas, eram poucas, tinha suas histórias, né? E eu disse: papai também tem um monte de cicatrizes aqui, né? Eu me lembro que eu já tive algumas quedas de bicicleta que só Jesus mesmo, tá? E eu me lembro que depois dessas quedas, depois desses machucados, principalmente que são os mais velhos que estão aqui conosco, nós tínhamos alguns remédios que eram bastante sofridos, né? Colocar aqueles remédios. Hoje está bem mais tranquilo, mas quando se colocava aquele remédio na ferida, nossa, a gente ia lá no céu, falava com Jesus e voltava de tanta dor. Era um negócio horroroso, né? E a gente tinha que colocar aquele remédio porque nós sabíamos que mesmo doendo, mesmo ele, sabe, criando aquela situação de dor naquele instante, mas nós sabíamos, tínhamos a certeza que ele curaria, ele faria depois aquilo virar uma cicatriz, e em alguns momentos até a cicatriz não ficaria visível. E aí a gente foi contando, eu contando as minhas histórias, ela contando as histórias dela. Eu disse: uma vez o papai caiu de bicicleta, a bicicleta estava sem freio, eu desci uma ladeira assim, nossa, misericórdia, não sei nem como eu estou vivo hoje, mas tudo pela misericórdia e a graça do Senhor, amém, queridos? Mas aí, os remédios, eles são feitos para esta finalidade. Eles vêm para curar, eles vêm para sarar uma ferida, e de alguma forma, de alguma maneira, esse remédio, esse produto, ele pode causar algum desconforto, ele pode causar alguma situação diferente, anormal, porque faz parte do contexto daquele remédio ter algumas reações adversas. Mas, no entanto, o objetivo dele não é matar, mas trazer vida, trazer cura. Mas aonde há cura em feridas, ficam as cicatrizes, é ou não é? E a Bíblia diz que nesse contexto do texto que eu li para vocês, quando o profeta Jeremias começa a perguntar a Israel: vocês não têm remédio porventura em Gileade? Que era um lugar muito conhecido, ali nas montanhas de Gileade, ali depois do Jordão, aonde eles tinham um bálsamo muito conhecido. Inclusive foram os mercadores midianitas que compraram José
quando estava indo para o Egito, ele estava exatamente trazendo essa encomenda de bálsamo para o Egito, né? E o extrato desta planta, que até hoje ninguém se sabe qual o vegetal que produzia esse bálsamo naquela época, tinha um poder curativo, tinha um poder de cicatrizante, né? E as pessoas, quando se machucavam, quando as pessoas se cortavam, colocavam aquele bálsamo. Aquele bálsamo, ele tinha um poder de cura, tinha um poder de restauração. E aí Jeremias, na lucidez do Espírito, começa a perguntar: vem cá, vocês não têm esse bálsamo em Israel? Vocês não têm esse remédio? Vocês não têm médico? Por que vocês não estão se curando? É evidente que no contexto, a cura da qual Jeremias estava se falando não era a cura física, mas era uma cura espiritual, era uma cura de alma, era uma cura interior. Aquela cura que sabe, o remédio, por mais que a gente venha tomar, o tratamento mais eficaz do mundo possa ter, o melhor médico que nós podemos ter, o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, ele não vai chegar aonde Deus chega. Ele não vai chegar aonde a palavra de Deus chega. E nós precisamos de curas, irmãos. Tem pessoas que mesmo na igreja são traumatizadas, carregam marcas da sua infância, carregam marcas do seu contexto social, carregam marcas, por exemplo, de um casamento mal sucedido, carregam marcas, por exemplo, da antiga igreja, que não te valorizou, que não valorizou o teu chamado, que houve perseguição onde deveria se ter abraços, né? Onde se deveria ter amor, perdão. E tudo isso vai criando feridas, vai criando traumas. E muitas vezes as pessoas por fora estão bem, mas não estão dentro na alma, não estão bem na alma, não estão bem na alma. E aí carregam sequelas, carregam cicatrizes, marcas, dores, e por não serem curadas, essas marcas ainda hoje continuam ressoando e trazendo dificuldade para você se conectar com Deus. E a palavra de Deus, ela traz para nós a direção daquilo que Deus deseja para cada um. Hoje pela manhã nós tivemos uma ministração poderosa, o pastor Vanilton, usado pelo Espírito de Deus, falou sobre ego. E muitas vezes quando nós tocamos em certas palavras, né, pastor? Que essas palavras atingem os nossos corações, e aí também vem o contexto do ego, que a pessoa não está afim de ouvir certas coisas. É verdade? Tem dia que a gente está assim, ó, hoje não estou afim de ouvir palavra que me condena, eu quero palavra que me levante. Só que em muitos momentos, irmãos, é como eu falei do contexto da ferida, do machucado, sabe, da queda. Quem gosta de colocar um remédio, sabe, lá em cima do corte, que sabe que vai arder, que vai arder, que vai espumar, que vai, sabe, aquela água oxigenada, por exemplo, ou aquele antisséptico que vai causar alguma reação, mas você sabe que é necessário fazer. Mas se você puder, você fala como Jesus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porque eu sei que a dor é grande, e homem é mais frouxo do que mulher para isso, imagina. Então a gente começa a viver num contexto que, se puder, podemos, sabe, fugir das dores, dos confrontos. E eu creio, irmãos, que a igreja, que a pregação do evangelho é esse confronto entre aquilo que eu estou carregando de marcas, de feridas, de pecados que precisam ser confessados, que precisam ser deixados, e a palavra de Deus. E nesse confronto eu tenho que abrir mão dos meus valores, eu tenho que abrir mão do meu eu, aí nós entramos na pregação pela manhã, pastor, da questão do ego, e dizer assim: Senhor, eu estou aqui não para ouvir o que eu quero, mas para ouvir o que eu preciso. Será que você tem coragem de falar isso com a sua boca? Diga assim: Senhor, eu estou aqui para ouvir o que eu preciso e não o que eu quero. Sabe, não como um restaurante que você chega e o garçom pergunta, imagina o pastor chegando e pergunta: o que você quer ouvir hoje? Qual tipo de mensagem que você quer ouvir hoje? Hoje o pastor, não quero ver aquelas mensagens duras, não. Eu quero ver uma mensagem bem light, porque eu estou hoje tão cansado. Eu quero uma mensagem para me sentir uma águia voando. Sabe, mas muitas vezes você não está tendo o comportamento da águia. E nessa ausência de comportamento da águia, como é que eu vou explicar uma águia voando para uma galinha que está pulando dentro de casa? Quando eu digo galinha, sabe, é aquela pessoa que pensa que está sendo águia, mas está vivendo numa vida tão rasteira diante de Deus, que acha que porque está batendo a asa está voando.
E quando Deus quer algo melhor para você, Deus lhe trouxe nesta noite aqui para dizer para você que Deus tem algo melhor para você. Deus tem experiências maravilhosas para todos nós, que nós não estamos ainda vivendo, mas que com certeza pela fé estaremos vivendo, porque quando a palavra de Deus vem, a palavra de Deus vem para curar. Mesmo que no momento que ela toca na ferida, ela arde. Mesmo que quando toca na dor, ela parece que faz ressurgir das cinzas aquilo que a gente queria colocar debaixo do tapete. Mas Deus está tratando. Deus está nos tratando. Deus está confrontando você e dizendo assim: olha, eu sei que você pode, eu sei que você quer e eu sei que você vai mudar. Então a palavra de Jeremias foi falando para um povo que vivia dominado pelo pecado, um povo que estava machucado, um povo que estava ferido, um povo que tinha sido roubado, um povo que estava sendo maltratado por causa das consequências desse pecado. E a Bíblia diz que o próprio Jeremias disse: Senhor, não existe remédio aqui que cure isso, não existe remédio que venha sarar essa dor. Irmãos, não tem isso. Tem coisas que tem momentos que a gente está tão para baixo, tem momentos que a gente está passando por tanto conflito interno, que não tem psicólogo, que não tem psiquiatra, que não tem remédio, que não tem filme de comédia que faça você rir, que faça você se sentir melhor, que não tem notícia boa que venha, que você não se sinta melhor, porque você está tão para baixo, está tão machucado. E o pior é que quando nós estamos machucados, irmãos, qualquer coisa é relevante, qualquer situação machuca a gente, é ou não é? Eu me lembro que uma irmã, uma vez na porta da igreja, eu sorri para ela e disse: irmã, paz do Senhor, tudo bem com você? E eu senti que ela não ficou muito bem. Depois de alguns dias eu fiquei sabendo que ela não queria ir mais para a igreja. E ela disse: por quê? Não, porque o pastor riu para mim. E eu disse: meu Deus, a gente não pode nem mais rir, porque a gente não sabe se a pessoa está querendo ou não receber uma risada, sabe? Ela disse: não, mas o pastor não sabe a minha situação, eu acabei de perder um filho, eu estou em luto. E o pastor rindo para mim, aquilo foi uma afronta para mim, aquilo me machucou. Eu disse: minha irmã, o problema não é o sorriso, o problema é que você está sensível. E quando nós estamos sensíveis, irmão, até uma pessoa espirrando perto da gente, a gente fica com raiva. Até uma pessoa falando que não tem nada a ver conosco, a gente fica com raiva. Quer ver uma pessoa que está tão machucada, que se ela vê duas pessoas ali, tem instante, rindo, elas vão dizer: está rindo de mim, com certeza está rindo de mim, com certeza está falando mal de mim, porque essa pessoa já está tão ferida que para ela, até ir ouvir uma pregação na igreja, ela disse: o pastor está falando tudo para mim, ele está dando indireta para mim, ele não se contenta, ele está falando tudo para mim. Claro que é para você, Deus está falando com você, Deus está dizendo: eu estou curando a tua ferida, através desta palavra eu vou aonde o médico não vai, eu vou aonde os remédios não vão, eu vou aonde o psicólogo não consegue entrar, eu vou lá com a minha palavra e te curo. E demonstra a você que eu tenho poder para te curar, que eu tenho poder para te tirar das cinzas e do pó, que eu tenho poder para sarar aquela ferida. Agora, para que isso aconteça, você vai ouvir. E quando você ouvir, talvez você não vá gostar. É aquele remédio que você toma sabe, de líquido, que sai rasgando a garganta, e você: misericórdia, que remédio ruim. E você fica com vontade de colocá-lo para fora novamente, mas muitas vezes a palavra vem para nos confrontar, como se tivesse assim, sabe, dando um tapa em nós, diz assim: olha, acorda, é com você que Deus está falando. Deixa eu fazer uma pergunta, e bem objetiva, você que está em casa pode responder também nos comentários das nossas redes sociais. Quem aqui deseja ir para o céu? Levanta a mão, fala assim: eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Então quem quer ir para o céu, tem que passar pelo tratamento do céu, tem que passar pela porta estreita, tem que ser tratado pelo Senhor dos céus. Não é como nós queremos entrar no céu, é como Ele quer que nós entremos no céu. E para que isso aconteça, nós vamos ter que deixar um monte de bagagem que carregamos ao longo da vida, de coisas que nós absorvemos, mas que o Senhor deseja curar as nossas enfermidades espirituais. E para quem esteja dizendo: pastor, eu não tenho enfermidade espiritual, olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 9, versículo 12. Abra a sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 9 e o versículo de número 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. O que Jesus está dizendo? Olha, se você não quer que eu te cure, então você está são.
Mas se você está doente, eu estou aqui para te curar. Eu estou aqui para tratar você. Amém ou não? A palavra Gileade significa monte do testemunho, ou monte da testemunha. Então é o monte do testemunho. É o monte que fala do testemunho. A palavra Gileade é isso. Então a Bíblia diz que nessa região, chamada região leste ali do Rio Jordão, havia esse chamado bálsamo de Gileade, que era usado para cura, que era usado para curar as feridas, que era usado para curar as dores. Eu não sei como era a aplicabilidade deste bálsamo. A verdade é que Jeremias fez essa analogia dizendo: não há bálsamo em Gileade, não há remédio com vocês aí, não há médico entre vocês, por que vocês não se curam? Ou seja, porque a cura que o povo de Israel precisava não era solucionada por curas físicas, não eram solucionadas por médicos humanos, mas por operação divina. Sabe que tem momento na tua vida e na minha vida que por mais que você tente, por mais que você se esforce para salvar a sua família, para ajudar os seus filhos, para ajudar a sua casa a entender o projeto da salvação, para que você também venha entender o que Deus quer para você. Quantas pessoas estão fazendo essa pergunta? Senhor, o que o Senhor quer comigo nessa terra? O que o Senhor quer comigo neste bairro? O Senhor quer comigo nesta empresa, nessa situação que eu estou vivendo? Por que eu estou passando por isso? E aí Deus está respondendo: eu estou tratando contigo. Eu estou tratando com aquilo que você não quer que eu trate, mas eu preciso tratar. Amém ou não? Então esse tratar de Deus sobre as nossas vidas, ele machuca. Por que machuca? Porque vamos colocar um remédio em cima de algo que já está doendo. Então a dor, ela se torna até insuportável naquele momento, mas a Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Se o remédio está sendo colocado, não é para matar o doente, mas é para nos curar. Quando o pastor ministrou pela manhã, eu recebi. Quem recebeu que esteve aqui de manhã? Mas, sabe, a gente dizia assim: meu Deus, que palavra maravilhosa. Mas sempre que a gente fala assim: Senhor, que palavra maravilhosa que o Senhor está falando com aquele irmão, que o Senhor está falando com aquela irmã. Mas quando a coisa é dura, sempre é para os outros, nunca é para nós. Mas Deus está falando contigo nesta noite. Deus está tratando a tua casa, Deus está tratando a tua família. Você faz parte do projeto dele. Deus não desistiu de você, por mais que você hoje não queira se aproximar mais de Deus, sabe, se frustrou demais, mas independente de todas as coisas, Deus ainda te ama. Mas tem um processo, irmãos, e toda cura tem um processo. Toda cura tem um processo. Não vai achar que você adoece em um dia e curado em um dia. Se Jesus não curar, os remédios têm um efeito gradativo. Ou seja, você toma um remédio, eu sou assim, eu tomo um remédio, eu quero que ele faça efeito logo. Talvez alguns pensem igual como eu. E aí, quando você está sentindo dor, você quer tomar 2 remédios. E aí não dá, tem que esperar o tempo para aquele remédio fazer efeito. E o tratamento é assim: a queda é rápido, mas a cura, ela vai aos poucos. Amém ou não? Eu me lembro que uma vez eu estava andando de bicicleta. Eu gostava muito de andar de bicicleta. E eu me lembro que eu tinha uma Monarch. Eu não sei quem já teve aquela Monarch. A Monarch chamada Barra Forte. A Barra Forte, ela realmente era muito forte, era muito pesado aquele negócio para você pedalar. E ela tinha uma invenção, que eu digo que era uma invenção do diabo, não é de homens, que ela tinha um ganchinho, que era um ferro, que enganchava assim na parte do ferro que levava o freio para trás, e você apertava no gatilhozinho, né? E quando você apertava, algumas vezes essa pecinha soltava. E aí geralmente soltava em ladeira, já para você se esborrachar, para você se... O negócio nunca soltava quando você estava no plano, mas quando você estava descendo a ladeira em alta velocidade, você apertava o freio, aquele negócio soltava e o diabo soprava: é agora que eu vou te levar. E aí você descia e eram os anjos tendo muito trabalho para guardar os crentes descendo de Monarch e Barra Forte. Muitas pessoas perderam parte das suas epidermes através daquela abençoada daquela bicicleta. E eu me lembro que eu desci numa ladeira enorme. E aí a abençoada perdeu o freio, eu desci direto, fui clamando o nome de Jesus. Eu não sei quantas vezes eu clamei, mas deu certo, pelo menos eu não morri. Mas passei direto, me arrebentei todo, irmãos. Cheguei em casa, minha mãe tinha um remédio muito forte, que era, acho que, a base de álcool, com outra coisa que ardia mais do que álcool. E ela colocou no remédio, nossa, ardeu tanto, doeu tanto. Mas em 3 dias eu estava só com feridinhas, eu estava só com cicatrizes. Sabe, muitas vezes você está numa situação tão difícil, você escolheu passar por isso, você faz certas escolhas que chega a te machucar.
deixa te levar para caminhos que te machucam. E nesses machucados, Deus precisa tratar com nossas limitações, amém? Mas a primeira coisa nesse tratamento de Deus em 3 etapas, a primeira etapa da cura de Deus que acontece é o converter. A palavra converter que significa mudar de opinião. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 13 e o versículo 15. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 13 e o versículo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou concluindo, já na fase de conclusão da mensagem, mas com certeza Deus já falou poderosamente a cada coração, amém? Olha o que diz em Mateus capítulo 13 e o versículo 15, diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e converter-se, e eu os curaria. Tem outras versões, mas o que a Bíblia está dizendo é que se meu povo ouvisse, se meu povo me escutasse, eu os curaria. Mas se houvesse o quê? Conversão. Ou seja, a gente quer ser curado, mas para que haja uma verdadeira cura, nós precisamos primeiro ter uma ação de conversão. Ou seja, mudança de atitude. Eu não poderia mais descer aquela ladeira íngreme, sabe, confiando num ferrinho que eu amarrava com qualquer coisa. Sabe, muitas vezes, amados, nós somos imprudentes. Como jovens, muitas vezes nós fazemos coisas imprudentes. Hoje nós já pensamos um pouco mais, não que todo jovem é imprudente, mas muitas vezes o comportamento, sabe, da imprudência pela inexperiência de uma situação. Hoje nós pensamos 2 vezes. Eu me lembro que lá na nossa casa nós tínhamos 2 árvores. Uma era de jambo, um jambeiro, e outra era mangueira. Sabe, eu me lembro que de um galho eu pulava para outra árvore. Hoje, quando eu lembro disso, eu disse, misericórdia, como era um maluco, que eu podia cair lá de cima e morrer. Mas quando a gente tem uma certa idade, a gente acha que talvez seja um super-homem, uma super-mulher, e que pode fazer qualquer coisa, que a saúde vai aguentar, que não tem problema. A Bíblia diz que para nós enfrentarmos a mudança, a primeira coisa é, mude a sua opinião. Converta o seu caminho naquilo que você faz, procurando fazer aquilo que agrada ao Senhor. Sabe, Deus estava falando através do profeta Jeremias, eu quero curar vocês, mas vocês também precisam mudar. Vocês precisam mudar o comportamento de vocês. Não adianta só confiar nos remédios, nós também temos que mudar o nosso hábito alimentar. Nós temos que mudar também o nosso hábito social. Vocês estão entendendo, glória a Deus? Então existem algumas coisas que nós precisamos mudar para que as feridas não aumentem, para que as feridas não alcancem níveis maiores do que já estão. Tem pessoas que é assim, pastor, eu estou ferido, eu estou ferida, está machucando essa decepção, está machucando esse desemprego, está machucando essa enfermidade, mas você começa ao invés de mudar, começa a fazer as mesmas coisas todos os dias, e isso vai te levar a ser ferido de novo. Se você tem uma ferida e todo dia você mete o dedo nela, ela nunca vai cicatrizar. Aí eu tenho que me converter. É o primeiro passo para que Deus mude a sua vida, para que Deus cure a tua vida. Amém ou não? Deus quer te abençoar nesta noite. Deus quer nos abençoar. Deus sempre quer nos abençoar. Mas para isso acontecer, converta, mude de opinião. Segunda coisa, confessar. Você tem que converter, mas você tem que abrir a sua boca para falar. Quando você chega diante de um médico, o que o médico pergunta? Como você está? Ou o que você está sentindo? Por que você está aqui? Se eu chegar na frente do médico e dizer assim, doutor, é o seguinte, eu vim aqui só para lhe ver. Eu vim aqui só porque eu não tinha nada para fazer em casa, de bobeira. Eu disse, não, eu vou lá no médico para olhar a cara dele. Não, ele sabe que você tem alguma coisa e é por isso que você está ali. Amém ou não? Mas ele não vai tirar nada da sua vida se você não abrir a boca e dizer, olha doutor, eu estou sentindo uma dor aqui. Eu estou sentindo uma dor nas costas, eu estou sentindo uma dor na cabeça. Eu estou tendo esses sintomas. E aí o médico vai passar os exames, ou até mesmo, segundo os exames, já vai passar a prescrever até um remédio para você. Mas ele precisa que você fale. Pastor, e se for um mudo? Tem que alguém falar por ele. Alguém tem que dizer alguma coisa. Tem que haver alguma comunicação. Amém ou não? Então o que a Bíblia fala sobre confessar? Tiago capítulo 5, versículo de número 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros,
para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Depois que você muda a sua postura, agora você tem que abrir a boca e confessar que você precisa de ajuda. Sabe, queridos, Deus não vai mudar a vida de ninguém se você não busca, se você não pede, se você não bate na porta. Tem que haver iniciativa sua, abrindo a sua boca e confessando: Deus, eu preciso da tua ajuda. Aí volta o contexto da pregação pela manhã, né, pastor? Se a pessoa não admite que precisa de ajuda, você vai morrer afogado, mesmo podendo ser salvo. Você sabia que a maioria das pessoas que morrem afogadas, veja bem atenção, são homens, e muitos deles sabendo nadar? Porque muitas vezes, sabe o que acontece, irmãos? Principalmente os homens, a gente tenta com todas as nossas forças, e só no último instante é que a gente pede ajuda. A mulher não, qualquer coisa ela já pede logo ajuda, ela já vai pedir ajuda. Tanto é que você pode ver que as mulheres vão mais ao médico fazer o preventivo do que os homens, que deveriam também ter a mesma iniciativa. Mas o homem já vai quando está quase morrendo, leva o homem para o hospital. Mas a mulher não, ela faz o tratamento, ela faz o preventivo, ela tem algumas, não são todas, vão fazendo sempre anualmente acompanhamentos médicos. Assim, irmãos, muitas vezes nós nos comportamos na palavra de Deus. Tem gente que não dá o braço a torcer, está morrendo afogado, a água já está aqui, no suspiro do nariz, já está aqui no último conto, e ele diz: não, eu consigo, mas as pernas já estão com câimbras, ele não aguenta mais nadar. Ele poderia pedir ajuda, mas o orgulho muitas vezes das pessoas dizerem: poxa, você é assim, você está com essa fé, você não tem 30 anos de igreja, você não é um homem cheio do Espírito Santo, como é que você está precisando de ajuda? Precisamos confessar, precisamos admitir que precisamos de ajuda, amém ou não? Por isso que a Bíblia diz: estimulando, fale, porque o falar vai ajudar na cura, glória a Deus. Agora é claro que não é para qualquer um que você vai falar. Não vai procurar aquele irmão que gosta de colocar a notícia no jornal da cidade. Não vai procurar aquela irmã que gosta de espalhar notícia. Não, vai procurar aquelas pessoas que são sábias, que são dirigidas pelo Espírito Santo, que vão dar bons conselhos, irmãos. Quando alguém chega para alguém e diz assim: eu preciso de ajuda, o Espírito Santo vai mover as águas em teu favor. E o terceiro e último ponto, a última etapa desta cura do Senhor é o confiar. Jeremias fala sobre isso lá no capítulo 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Glórias a Deus. Jeremias capítulo 17 e o versículo 14. Primeiro, converter, que é mudar de opinião. Segundo, confessar, é abrir boca e dizer: eu preciso de ajuda. E terceiro, é confiar. Não adianta tomar um remédio se você não confia que aquele remédio vai dar certo. Se você está ouvindo a palavra, tenha certeza que ela vai te curar. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Olha o bálsamo de Gileade hoje na nova aliança, para você entender que parte é esse bálsamo. Salmo 107 e o versículo 20. Eu faço questão que você abra, eu estou terminando agora. Salmo 107 e o versículo de número 20. Que letra maravilhosa que o Senhor nos manda, que vem nos curar, que vem nos sarar. Olha o que a Bíblia diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Amém ou não? O Senhor enviou a sua palavra e os curou. A palavra do Senhor nos cura. Irmãos, não tem palavra que é doce como mel, que vem trazer vida para aqueles que estão mortos. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Quantas vezes, irmãos, eu já vim à igreja, eu já vim antes de uma pregação, seja por vídeo ou seja ao vivo, e eu estava me sentindo fraco espiritualmente, não tendo prazer de ler a Bíblia, não tendo mais prazer de orar, não sentindo mais nada. Para mim ir para a igreja e não ir era a mesma coisa. Mas aí quando Deus começa a falar, começa a tratar das minhas indiferenças, começa a tratar com as minhas dificuldades, eu começo a perceber que o Senhor está tratando para quê? Para que eu venha ser curado. Está me tratando para quê? Para que eu venha receber a palavra dele, que é essa palavra que me cura. Sabe, existem palavras que trazem morte, é ou não é? Aquelas pessoas que dizem para você: você não presta, ou qualquer palavra depreciativa, que aquilo entra no coração, que é a mente humana, e você se sente para baixo.
você se sente menosprezado, você se sente inferior, mas também tem palavras que levantam, glória a Deus. Tem aquela palavra que alguém chega para você e diz: vai nessa tua força, o Senhor é contigo, levanta-te, faz isso, resplandece como a luz do Senhor, começa a brilhar o que Deus está colocando sobre a tua vida, e aquela palavra te anima, e aí você coloca de pé novamente e diz assim: glória a Deus porque o Senhor me sustenta, glória a Deus porque o Senhor me deu esse ânimo hoje, para eu caminhar mais um pouquinho debaixo da presença dEle. Que Deus abençoe a todos vocês, que